Olá, tudo bem com vocês? O objetivo da aula de hoje é demonstrar os fundamentos relativos à perícia, apresentando suas bases históricas, a legislação relativa à perícia no Brasil, noções conceituais, perfil desejado da pessoa que pretende atuar nesta função, além de fazermos a diferenciação entre o perito do juiz e o assistente técnico. O tema da aula de hoje será Introdução e conceitos básicos de perícia. Inicialmente falaremos sobre a origem da perícia para que todos estejam ambientados como que aconteceu o desenvolvimento desta atividade no mundo, principalmente posteriormente no Brasil. Desde os mais remotos tempos, nós sempre tivemos dentro da humanidade fatores que impulsionaram o seu desenvolvimento. Um dos fatores que impulsionou bastante o desenvolvimento da humanidade foi o acúmulo de riquezas. Numa fase inicial, as pessoas acumulavam riquezas para sua própria subsistência, em tempos remotos, como por exemplo a caça, que eram feitas para estocagem em períodos mais difíceis, e posteriormente com a evolução e mesmo a ambição, vaidade e ganância das pessoas, cada vez mais houve o acúmulo desta riqueza. Tendo o acúmulo da riqueza, em algum momento houve a necessidade de dimensionar ou quantificar, melhor dizendo, como que esses itens fariam parte do patrimônio das pessoas. E aí houve a criação da moeda. A partir do momento em que foi possível estabelecer valor àquilo que se acumulava, a contabilidade passou a ter uma importância bastante grande como técnica, a partir do momento que nós sabemos que a contabilidade, ela procura registrar algo que é muito importante, pelo menos para as pessoas, que chama-se patrimônio. O patrimônio, segundo o ponto de vista da contabilidade, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E a contabilidade fez o registro desses bens, direitos e obrigações, atribuindo valor. Como muitas vezes, esses bens, direitos e obrigações, eles acabaram sendo formados talvez por algumas coisas que prejudicaram certas pessoas, houve a necessidade também de uma codificação através de direitos, Então, na Roma Antiga foram atribuídas leis ou regras que estabeleceram o que é direito de umas pessoas e o que acaba sendo obrigações para outras pessoas. Então, a codificação do direito romano contribuiu para que as pessoas que se sentiram lesadas naquilo que acharam que outra pessoa se apropriou indevidamente dos seus bens, através do direito romano foi possível ingressar na justiça, muitas vezes, através de demandas judiciais, favorecendo esse questionamento, Então, de um lado, nós temos a pessoa que questiona que o seu direito foi lesado e, do outro lado, temos a pessoa dizendo que fez tudo corretamente dentro das regras legais. E aí surge a figura do juiz, Aquele que é dado a possibilidade de tomar uma decisão e estabelecer direitos e obrigações entre as partes, O juiz, não se sentindo tão confortável nessa decisão sobre direitos e obrigações de assuntos que não são necessariamente do conhecimento dele, acabaram necessitando da ajuda de um perito. E aí surgiu a necessidade de perícia como uma pessoa, uma atividade dentro principalmente da justiça, que irá auxiliar o juiz nesta decisão de estabelecer o que é de direito de uma pessoa, o que é de obrigação de outra. De acordo com estudos realizados pelo professor Lopes de Sá, ele foi buscar o que dentro da etimologia da palavra, que vem do latim, significaria a perícia. Então, de acordo com Lopes de Sá, a perícia advém do latim peritia, que em sentido próprio tem o significado de conhecimento, bem como experiência. Este conhecimento, ele é adquirido pela experiência, Então, pressupõe que o perito sempre vai ser uma pessoa expert em determinado assunto
E essa expertise, esse conhecimento que ele vai adquirindo é com o tempo que vai sedimentando esta técnica da perícia. Histórico da perícia no Brasil. Muito embora nós tenhamos inúmeras ações que acabam ingressando no judiciário brasileiro a todos os dias, a técnica em si da perícia não é algo tão antigo quanto muitas pessoas muitas vezes possam imaginar, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a evolução da perícia no Brasil através de uma figura que aparecerá na tela na sequência. Conforme pode se observar na figura, as primeiras noções que vieram da perícia contábil no Brasil foram em 1939, através do Código de Processo Civil. Neste código não era direcionado exclusivamente para a área de contabilidade a perícia, né? Ela poderia ser utilizada para diversas outras áreas. Somente a partir de 1946, com a própria criação do Conselho Federal de Contabilidade no Brasil, é que tivemos algo voltado exclusivamente para a área de contabilidade. Inclusive, neste ano, dentro da legislação que regulamentou a criação da profissão no Brasil, estava escrito que a função de perito contábil deveria ser exercida por bacharéis em ciências contábeis, aquelas pessoas que se formam em terceiro grau, né? Terminam a faculdade e aí sim poderão executar atividades voltadas para a área de perícia. Outra regulamentação que favoreceu enormemente os conceitos e algumas técnicas de perícia foi em 1966, com a alteração do regime falimentar. Então, aquelas empresas que